Muito bem, começando para você mais um programa Estúdio Aberto, para você que acompanha a gente aí através do portal R011, R016 e também R019. Você sabe, a gente sempre tá com um bate-papo super bacana, que você que acompanha a gente sabe, né? Sempre a gente traz um convidado especial para bater aquele papo. E falando em convidado especial, você lembra que a gente bateu um bate-papo lá na cidade de São Carlos com a Mayara? Tá lembrado? Então a gente trouxe ela aqui para São Paulo para bater esse bate-papo. Tudo bem, Mayara? Tudo bem aí com você? Bem também. Obrigado pelo carinho. E você veio aqui hoje, mas não veio sozinha, né? Não vim sozinha. Eu quem agradeço novamente o convite. Hoje eu vim com as minhas parcerias de milhões. Inclusive, conhecendo aqui Júlio César com a gente. Sim, uma honra. Muito obrigado pelo convite. É muito importante para nós estar aqui. Muito importante para a nossa empresa, para nossa jornada estar aqui. Gratidão, irmão. Eu que agradeço. Porque começou assim, para quem está acompanhando a gente agora, a gente começou a falar sobre um bate-papo sobre estética, né, Mayara? E nesse bate-papo a gente acompanhou. Foi no início falando sobre estética, mas a gente entrou num ramo tão bacana que é sobre empreendedorismo, né? Que eu percebi que a Mayara, pela história que ela contou com a gente, foi sensacional, né? Começando lá do início, pelo que ela passou, tudo. E durante esse bate-papo, a gente descobriu que tinha projetos chegando por aí, né? E quando a gente falou em projetos, tinha parceiros, porque você não consegue fazer nada sozinho, é muito difícil, né? Sim. Eu até comentei com a Mayara, quando a gente fala em questão de parceiros, realmente tem que ser parceiro mesmo, né? Porque, igual eu comentei, quando a gente está com uma ideia na cabeça que a gente vai colocar em prática, existe aí várias pessoas, a maioria, né? De cada 10 pessoas, podemos dizer que uma vai apoiar e 9 ou não vai se manifestar, ou então vai colocar alguma coisa para desanimar. E se a pessoa imagina que vai tentar igualar, esse número não pode esquecer que não vai para frente. Né? E realmente é assim que funciona. Como é que foi, Mayara, para você, quando você começa a elaborar um projeto, tanto no projeto novo que está chegando, que a gente vai falar sobre isso, né? Como que você escolhe as pessoas que estão do seu lado? Eu sou muito seletiva hoje. Então, assim, a pessoa tem que estar no mesmo propósito e tem que caminhar comigo e falar assim, vamos. Então, eu conheci os meus amigos hoje, que são os meus parceiros de negócios e da vida. E eles toparam. Vamos fazer. Vamos transformar vidas. Como que a gente vai fazer isso? Através dos nossos testemunhos. Então, é você ter pessoas que te incentivam, não só no seu momento bom, mas no seu momento ruim. Que foi o meu caso. Muitas pessoas se afastaram no meu momento ruim e foram somente eles que ficaram comigo nos piores e melhores momentos. Porque tem aquela coisa, às vezes a gente pode falar assim, e no pior momento a gente tem as pessoas, mas no melhor também, porque muitas pessoas não aguentam ver o nosso sucesso. Então, eles foram as pessoas que estavam comigo ali 100% de coração, de alma, mesmo distante, mesmo em cidades assim, que nem o Júlio é de Santos, o Cris é de Pouso Alegre, o Léo de Passos, e mesmo assim, eles conseguem se fazer tão presentes na minha vida. Isso que é bacana, né? Você perceber que tem pessoas ao seu redor que tá lá realmente para ajudar. Porque igual você falou, quando você tá bom, tem várias pessoas em cima. Mas também vai ter aquele que vai sair exatamente assim, nossa, ela tá melhor do que eu, ela tá onde eu não consegui estar por vários motivos, né? Igual a gente comentou, quando a gente não pode perder a oportunidade, correto? Quando a gente vê uma oportunidade, uma porta abrindo, você tem que ir sem medo, porque provavelmente lá não vai estar do jeito que você quer. Eu vou entrar nesse projeto, porque esse projeto eu vou conseguir milhões, vou conseguir a minha autoridade, porque é o que é difícil hoje em dia, né? Você ter autoridade no que você está falando. E isso é você ter essa coragem de poder entrar nesse projeto e também selecionar essas pessoas que você falou, aquelas pessoas que estão junto com você, e foi aí que você encontrou o Júlio César para poder estar junto nesse projeto, né? Como que você conheceu a Mayara? A gente se conheceu num workshop de um equipamento que eu trabalhava. Na época eu estava conhecendo ainda esse equipamento. É um equipamento que faz um estado de bem-estar para a saúde. E aí a gente se conheceu, né? Através de uma amiga. E a partir disso a gente sentiu algo bem legal, bem comum. E a gente veio alimentando, né, um relacionamento de amizade. Eu meio que como um terapeuta dela, puxando a orelha dela, impulsionando, né, porque eu passei por situações muito parecidas com a vida dela, questão de depressão, questão de ansiedade, né, de querer desistir da vida e tal. E ela já empreendia e eu também estava empreendendo. Então a gente foi alimentando essa amizade, foi tendo um direcionamento, justamente por isso, porque na fase ruim, às vezes as pessoas, não é que elas querem te ver mal, mas só
comemoram, às vezes, de alguma forma, porque você tá tão lascada quanto ela e a sua vida também tá patinando igual a dela. E quando a gente tem, às vezes, os deslanches, né, a parte do sucesso, também não é todo mundo que consegue compartilhar e multiplicar esse sucesso seu. Então, a inveja, ela mora no íntimo. Então, a gente tem que escolher muito bem as pessoas que vão estar à nossa volta, nosso ciclo de amizade, porque realmente a gente precisa de escolher as pessoas que vão nos impulsionar para cima. E não vai, tipo, nos vitimizar, não vai nos diminuir, não vai nos sufocar. Então, o verdadeiro sinônimo da palavra de sucesso é isso, é você ter pessoas à sua volta que realmente vai te impulsionar aí para um próximo nível, né? Então a gente nunca permitiu que o outro existisse, então a gente brigou bastante nesse tempo, né? Caramba. Bastante, assim, no sentido assim, pô, que você tá viajando, o que você tá arrumando, não é assim e tal. Aí já tinha surgido, já tinha o nome da Empodere, já era algo que comia dentro de mim, assim. Só o nome já é algo... Já é forte, né? já é forte. E eu não vi outra pessoa, a não ser ela, para poder tocar o projeto. E aí, quando ela foi, que ela falou, não, vou abrir a empresa, vou abrir o CNPJ, falou assim, você quer ser meu sócio? Eu falei, mas é lógico, não seria louco. Tô dentro, exatamente. Mas essa empresa estava planejada somente pro ano que vem. Ou seja... Não era para esse ano. Não era para já estar para começando, era apenas para estar no papel até o momento. Na verdade, a gente adiou, foi tipo um filho. Nós geramos durante 9 meses a marca Empodere-se. E aí nós fomos trabalhando, reunião toda semana. Júlia, e aí, o que você acha? Qual o seu posicionamento sobre isso? E aí eu falei assim, eu sentia muito forte dentro de mim a transformação, que nem eu falei no outro programa. Não era só na estética, mas eu sentia em transformar a vida das pessoas através da história de vida do Júlio, através da minha história, porque foi muito impactante o que nós passamos pra gente chegar até aqui. E eu falei, não vamos mais adiar isso, tá na hora já da gente colocar em prática. E aí tudo aconteceu como tinha que acontecer, e eu abri a empresa da Empodere-se junto com o Júlio. Eu falei, não poderia escolher sócio melhor para estar comigo nessa nova fase, porque ele foi a única pessoa que estava comigo ali também, quando eu estava desanimada na parte da estética. E aí ele falou assim, por que você não coloca o nome Empodere-se Clínica? E eu falei assim, legal, mas eu não senti nada forte assim. E aí passou, isso foi em dezembro do ano passado. E aí foi surgindo, aí veio fevereiro, veio março, abril. Aí eu falei assim, não quero colocar Empodere-se Clínica, eu vou manter o meu nome Mayara Schreiber mesmo, que é um nome diferente, ninguém vai copiar meu nome. Eu falei, Empodere-se vai Fora ser... que o seu pessoal também você tá ajudando, né? Com certeza. Tá fortalecendo. Aí eu falei, o Empodere-se então vai ser para transformar vidas. Nós vamos abrir uma empresa que vai chamar Empodere-se. E não é só empoderamento feminino, mas é um empoderamento geral, de homens, mulheres, que serão impactados com a nossa vida e terão a sua vida transformada. Foi aí que nós nos unimos ao Instituto de Psicanálise, que foi onde eles me ajudaram muito no meu momento de depressão, de ansiedade, que eu conheci o Cris, conheci o Wanderson, que é o dono do Instituto, e conheci pessoas magníficas ali dentro, aonde foi o Júlio quem me apresentou a eles também, e flui uma empresa, né, Ju? Foi uma coisa assim, passou todo um filme, quando eu vi o Cristiano, a gente gravando aqui. Cara, 3 anos atrás eu tava no pico da minha depressão. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Tinha acabado de decidir não tirar minha própria vida. E foi nesse meio tempo que eu conheci o Cristiano. E é aquilo que você falou. As pessoas que estavam à minha volta, todo mundo falou, cara, você tá muito louco. Você tá muito louco, porque aí, eu descobri que eu tinha um talento na comunicação, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me aprofundar. Só que ainda tudo muito cru. Tava bagunçado. Totalmente. Eu tinha acabado de sair de todas essas informações. Exato. E aí... conheci esse anjo aqui. Exatamente, conhecer, cara. Então, o Christian que tá com a gente aqui também, terapeuta. Se apresenta, quero conhecer um pouquinho mais de você, Christian. Cara, é muito louco aí, eu fico até emocionado, né, de ver os dois aqui, porque eu acompanhei todo o processo do Júlio, todo o processo da Mayara também ali, né, como terapeuta. Pude ter o privilégio de acompanhar a caminhada deles, ver o crescimento deles, então tava igual uma galinha aqui em cima dos pintinhos, olhando assim, sabe? Todo orgulhoso. Todo orgulhoso, que foi, nossa, que caminhada forte, né? Fazer chorar. Já começamos bem aqui. Mas vamos lá, meu nome é Cristiano Oliveira, eu sou psicanalista, hoje eu faço parte do Instituto Nacional de Programação Neurolinguística e do Conselho Nacional de Psicanálise. Então, eu sou psicanalista, hipnólogo, ajudo pessoas a entender a sua mente, trabalhar ansiedade, depressão, estresse, relacionamentos, traumas.
Enfim, a nossa missão é a única missão que existe no mundo, né? Que é ajudar o próximo. A única pergunta que fica é como nós podemos fazer mais isso. Então... E é uma missão, assim, é realmente desafiadora, porque é o seguinte, às vezes a gente não consegue entender nós mesmos, né, do que está se passando, às vezes aquela dúvida, quais pessoas que estão ao seu lado, se realmente aquela pessoa está certa, está te ajudando, qual o momento que você se aproxima mais ou que você sai um pouco fora dessa pessoa. Então, e quando a gente pega uma pessoa com uma profissão igual a sua, além de você tentar, você tem que tentar si mesmo, né? Você tem que tentar descobrir o que está acontecendo com a terceira pessoa, correto? Exato. E tentar passar para ela, porque assim, não existe uma matemática para isso, né? Não. Porque cada pessoa tem seu ponto de vista, cada pessoa tem a sua reação, né? Então, às vezes, aquilo que é uma dificuldade para mim, para outra pessoa pode ser mais simples, ou ao contrário, né? E você tem que saber identificar esse momento para poder trazer essa pessoa de volta, né? E ela ter essa vida, igual aqui a gente está com duas pessoas que são exemplo disso. Sim. A Maiara, a gente trocou uma ideia, a gente fez a gravação, eu conheci um pouquinho da história na gravação, que inclusive quem está assistindo a gente, para aproveitar para ir lá no portal R016, né, acompanhar esse bate-papo inteiro, que está sensacional. Sim. A hora que acabou a gravação, a gente ainda ficou um tempo lá batendo um papo e conhecendo. Uma hora, ficamos 3 horas. Ficamos umas 3 horas batendo um papo lá, conhecendo um pouquinho sobre a história dela. Ela falou muito de você, falou muito bem de você. Falou, não, a gente tem que conhecer o Júlio então para ver essa química de empreendedorismo, de amigo que existe entre vocês. E né? nós quebramos literalmente esse tabu que não existe amizade entre homem e mulher. Sociedade, tudo. Não cara, tem, tudo. porque Respeito, eu falo que a gente se ama tanto, é um amor fora do normal, mas é um amor de irmãos. Isso é bacana. Não tem uma maldade, nunca existiu assim. E até mesmo porque esse tipo de amor que vocês têm, né, é aquele amor que o que você quer para você, você quer em dobro para ele. Exato. Né? Isso é uma troca, né? Exato. E se a gente for, pela história de vocês e pela a sua experiência, se a gente for voltar isso alguns anos atrás, poderia dizer que isso é impossível, não poderia vocês mesmos. Poxa. Não, que tem essa... O Cris, não, eu não poderia deixar de chamar o Cris, porque ele acompanhou a minha trajetória e a do Júlio. A minha ele acompanha já faz 1 ano e meio. E ele sabe da minha evolução, de quanto eu evoluí, né, Cris? Às vezes eu tinha uma crise muito forte de depressão. Era meia-noite, ele tava lá comigo, me acalmando pelo telefone. Maiara, eu não vou desligar, eu não vou sair daqui da linha enquanto você não se acalmar, enquanto você não ficar bem. E eu falava assim, eu não tinha mais sentido a minha vida. E eu falava assim, Cris, não quero mais. Eu quero morrer, eu falava pra ele, eu quero me matar, eu vou me suicidar. E ele falava assim, pelo amor de Deus, não vou, fica em paz, calma, respira. Então eu devo muito a ele, ao Instituto. Cris, amo você de paixão. Eu que agradeço. E a nossa amizade também. Vale a pena, né? Vale a pena. Coisa. A vida vale a pena, né? É só se organizar, cara, que a vida vale a pena. Não, passa... É uma série, não é nenhum filme, né? Sim. De 8 temporadas. E, Christian, o que as pessoas mais procuram numa sessão de terapia com você? Vamos lá. As pessoas buscam muito hoje na terapia, né? Trabalhar a questão de autoestima, trabalhar a questão de relacionamento. Muitos buscam pela ansiedade, depressão, estresse. Eu até costumo dizer para os pacientes, né, que existe uma epidemia silenciosa. Nós passamos pela epidemia do Covid e agora existe uma epidemia silenciosa, que é a depressão, que ela vem acontecendo juntamente com a ansiedade e está levando muitas pessoas a ter pensamentos e até mesmo cometer suicídio. Então é um combate realmente contra isso que nós trabalhamos dentro da terapia. Tanto trabalhando traumas de infância, trabalhando relacionamentos e todas as outras coisas que as pessoas vão trazendo ao longo do processo, como bloqueios, enfim, tudo isso. E tem aquela questão, né? Às vezes, até mesmo uma dica para quem está assistindo a gente, aquele momento que às vezes a pessoa ela precisa, mas ela segura tanto para procurar um profissional dessa área. Muito. Às vezes naquela eu não vou procurar, porque agora é mais tranquilo. Graças a Deus, isso daí vem cada vez melhorando mais. Está mais aberto. Estão falando como pessoas que com a certeza. gente compartilha, a gente incentiva as pessoas a procurarem ajuda como se fosse algo normal. Porque todo mundo realmente precisa. É importante que a gente dê esse passo e aí ver se faz sentido permanecer por mais tempo, menos tempo, mas realmente procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Porque antigamente era pior, né? Porque antigamente, quando a gente falava em terapia, psiquiatra, enfim, o pessoal tinha era coisa de louco, de doido. Era um tabu. Eu era um que julgava, cara. Eu descobri que eu tinha depressão quando eu tava quase me matando. E hoje em dia tem muitas pessoas, melhorou muito, mas tem muitas pessoas nessa situação ainda. O Júlio, ele planejou o suicídio inteiro dele. Olha. Cada detalhe.
Cada detalhe. Foi aí que depois, na hora que passou, que eu acordei, que eu conheci o Cristiano. Aí eu contei minha história. Você viu uma luz no Um final, monte de coisa. Eu falei, pô, vou fazer. Aí eu consegui rompendo. Mas foi muita terapia. Foi muitas pessoas que me ajudaram, cara. Muitas pessoas. Eu lembro que eu falei pro Júlio assim, Júlio, vamos fazer a terapia? O Júlio, não sei se... Então vamos tomar um café, cara. Aí o Júlio falou, não, vamos tomar um café. Aí a gente pegou, foi lá tomando um café, trocando uma ideia. De repente eu já tava fazendo terapia com ele, já entrou como paciente. Foi. Fluiu, cara. Foi. E é tudo que a gente pode imaginar. Que graças a esse café, Sim. o Júlio tá com a gente aqui. Exato. Você vê que são detalhinhos São na detalhes. vida São. que a gente tem que dar valor. E as conexões que muitas pessoas passam pela nossa vida, mas poucas permanecem. E eu conheci o Cris, conheci o Júlio em também aleatório, assim. Pra nós, aleatório, Sim. né? Pra Deus nunca é. Não é. Sempre tem um querendo ou não, propósito. O caminho já tá Já feito. tava traçado, Já tá cara. traçado. É É uma só a coisa gente que foi um pegar encontro, na e verdade. seguir, com Foi um certeza. É encontro. que nem a gente conversou esses dias, que muitas pessoas passam pelo instituto, né? Pelos PNLs que eu fiz, que o Júlio fez, mas a nossa conexão ali foi realmente um círculo que a gente falou assim, nossa, né, amizade legal, vamos continuar um apoiando, incentivando o outro nos negócios, na vida. O que nem o Júlio falou, a gente quebrava o pau, a gente brigava muito. Até hoje, às por vezes. detalhes pequenos, né? Por detalhes, cara. Por Porque detalhes. às vezes ela chegava com história triste falando, não é possível, cara. Não E é às vezes possível. era algo que ele já tinha passado. Eu já tinha passado, E eu já que ele tinha não- passado a visão e tal, e vinha conduzindo, e assim, o que eu falo? Quando a gente tá ligado nessa conexão que a gente conseguiu juntar, a gente tá numa egrégora, cara. A gente tá conectado pelo pensamento o tempo todo. E é impressionante, pô, nossa, Cristiano manda uma mensagem, liga e tal, pô, tava pensando nisso aí agora. Fala, cara, quando você tá triste, me liga, me fala, conversa comigo, põe pra fora. Porque às vezes é uma coisinha desse tamanhozinho, a gente fecha no nosso próprio entendimento Aquilo e vai cria um crescendo, negócio. é. Cara, vira um monstro e Com perde o certeza. controle. Ainda mais quem teve depressão, eu curo minha depressão todos os dias até hoje. E eu achei por um momento que eu tava curado. Eu já falei pro Cris e tal. Eu achei por um momento, às vezes, que eu tava curado. Cara, não é tão simples assim, porque minha depressão ela veio crônica. Veio de formação de dentro da barriga da minha mãe, e esse trem veio agarrando. E se você não cuidar, ela vai se evoluir. Ela vai, ela dá te abertura, derrubar, né? ela vai, ela é algo silencioso. Então, se você não cuida, se você já no primeiro sintoma você deixa passar, muito difícil às vezes de você sozinho conseguir. Então as pessoas ficam surfando nessa onda de depressão. Então elas caem muito e às vezes não conseguem voltar. Não conseguem voltar para a superfície. Sozinho é muito complicado. Muito, é Por quase isso que é que impossível. importante ter Um o profissional. terapeuta do lado. E, ô Christian, pra quem tá acompanhando a gente aí também, quando que a pessoa, às vezes, igual eu falei, às vezes a pessoa ela precisa, mas ela não vai atrás. Ela fica no conforto dela ali, pra ela tá tudo normal e não tá ao mesmo tempo, né? Mas aquilo é o normal da vida dela Sim. e não é. Se torna comum. Se torna comum no dia a dia. E qual o momento e quem que deve procurar um terapeuta? Na verdade, eu até brinco com o pessoal que todo mundo merece fazer terapia, né? Depois que você passa por uma sessão, você faz a primeira sessão, você descobre um novo mundo ali. Na verdade, todas as pessoas elas merecem fazer terapia. Eu falo pra você o seguinte, se você nunca fez terapia, experimente. Imagine como que seria se você pegasse todos os seus traumas, medos, bloqueios, tudo aquilo que é negativo que você carrega por toda a sua vida nas suas costas. Você tirasse isso, colocasse num saco, amarrasse e jogasse fora. Como que seria a sua vida? Seria mais leve? Será que seria mais leve? Você conseguir voar com todo o seu potencial. É isso a proposta da terapia. É isso que a gente faz na terapia. O que é possível, que É. tá ali, só que ela não tá conseguindo alcançar. O que Isso. você faz é Trazer ferramentas Trazer pra ferramenta ela pra ela ajudar. utilizar. Isso, para ela utilizar na vida dela. E aí poder ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu encontrei com o Júlio faz 3 anos que a gente tem contato, né? 3 anos. O Júlio, ele transformou a sua vida, ele trouxe a Mayara tá aqui. Eu trouxe ferramentas pro Júlio, ele utilizou na vida dele, utilizou com outras pessoas, ajudou a Mayara veio pra terapia e hoje ela tá aqui. Sabe? Olha o sucesso que isso acontece. Eu pude diretamente, cara, inspirar milhares de pessoas. De pessoas. É porque Milhares de pessoas, nessa cara. ferramenta que a gente fala são conhecimentos, né? Sim, Às vezes sim. um modo de pensar, né? Ou Sim. de ver a vida de uma forma diferente. Eu falo o seguinte, só de você trazer um ponto de vista de alguém que teve vivência com depressão, obesidade, abuso sexual, abuso psicológico, um monte de coisa que eu passei, e aí você, pô, hoje eu vejo assim, pô, me tornei um cara de sucesso. Sucesso é você suportar o fracasso que você
mesmo comete na sua vida, por várias vezes você não desistir. Porque a vontade de desistir, ela é muito maior do que a de viver. Pra quem tem depressão, com o grau que eu tive, o grau que a Mayara teve, e outras milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo, que tem esse problema com depressão. Só que é muito difícil porque a gente se fecha no nosso próprio entendimento e acha que aquilo é normal, porque por um Faz monte parte, de é o dia a tempo dia. é o dia a dia, é rotina, e a pessoa suprime aquele desejo de pedir socorro e não procura ajuda, cara. Imagino como é. E a depressão, ela é silenciosa, né? Ninguém da minha família sabia até então. Nem você acredita, né? Que Nem você eu não aceita, acredito. né? A gente não aceita. Geralmente a gente própria não pessoa aceita. também não... Eu só procurei mesmo a terapia, os PNLs, quando eu realmente estava no fundo do poço. Quando eu realmente estava no meu auge do suicídio mesmo. E aí eu ouvia pessoas próximas falando assim, troca de terapeuta, toma mais remédio porque não tá fazendo efeito. E aí foi onde eu me dopei de remédio, eu tomei 6 comprimidos em uma noite e não fez efeito. Ou seja, o problema estava mesmo 100%, 100% na sua 100%, mente, né? 100%. Tem que ter alguém lá para ajudar, auxiliar e dar, igual o Christian falou, essas ferramentas Sim. para você trabalhar no seu dia a dia, né? E Eu aí acho que isso volta facilita. no início que você fez a pergunta, o porquê da gente escolher tanto as pessoas. Uhum. Porque, que nem no meu caso, eu estava num pico de muito grande de ansiedade e depressão, e a pessoa vem e fala isso. E aí é onde você já quer se matar, você já quer ter o suicídio ali, se Ou seja, em você vez de ajudar, só tá piorando só a situação. atrapalha. Então, se você não tiver pessoas corretas, certas ali do seu lado, não te deixando desistir da sua própria vida, isso é o que mais vale. Com certeza. E quando a gente fala em pessoa certa, eu não vou perguntar para os dois, porque eu sei já a resposta dele. Vou perguntar direto pro Christian. Isso. O Christian, para quem tá acompanhando, por que a pessoa marcar uma consulta com você, entrar em contato com você, para ajudar nessa questão do dia a dia dessa pessoa? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, só dar um adendo na questão que a Mayara falou Sim. sobre medicamento. Pessoal, olha só para não confundir, tá? Medicamento e terapia andam juntos, tá? Não é uma coisa separada. Então, o terapeuta, como eu sou psicanalista e hipnólogo, eu não passo remédio, eu trabalho a mente. Já o psiquiatra, ele vai te passar um medicamento, de repente, para que você acompanhe. Então, muitas das vezes, essas duas coisas vão acompanhar juntas, tá? Porque daí você vai ter mais resultado. Então, precisa do acompanhamento. Tem pessoas que precisam tomar o remédio, mas também precisam fazer a terapia. E o diferencial de fazer terapia comigo é que eu utilizo ferramentas da psicanálise, da programação neurolinguística e hipnose. E eu desenvolvi o meu método de atendimento para potencializar essas pessoas, para que as pessoas tenham resultado de forma mais rápida, de forma mais assertiva. Então, depois de muitos anos atendendo muitas pessoas, eu desenvolvi esse método para poder ajudar mais vidas. E esse é o trabalho que a gente faz hoje, de propagar isso e ajudar mais pessoas, né? Tanto que o Júlio já passou por esse método, a Mayara também, e o resultado deles é fantástico. Então é basicamente isso. Depois de muitos anos, muitos pacientes, a gente desenvolveu esse método que funciona, que dá certo e ajudamos muitas vidas hoje. Vale a pena. Então, para quem tá acompanhando a gente, às vezes assim, se a pessoa tiver naquela dúvida, já busca uma consulta, né? Não vai esperar aquilo lá piorar, porque às vezes no início é até mais fácil ela procurar uma ajuda, porque ela ainda tem aquele controle, né? Do que ela esperar aquilo lá virar uma bola de neve, aí chega uma hora que ela mesma imagina, eu não vou procurar porque não vai adiantar. Exato. Né? Exato. E não procura. Não procura, é muito difícil de alguém, tipo, reconhecer, principalmente se tratando de homem, que a gente cresce na a cultura, né, patriarcal, a gente cresce, engole o choro, cara, parece uma menininha, e assim, a gente tá aqui, a maioria que tá na sala é homem, a gente sabe como que é isso, e é doloroso, é difícil da gente assumir que tá com o homem só vai no médico quando tá morrendo, né? A gente só procura ajuda quando tá morrendo. Essa questão de consulta, passar pra consulta, não. Não é ainda mais aquela lá, dos 40 anos tem que ir, aí que ele vai correr mesmo. Depende. Tem uns que vai correr, né? Uns 30 já tá indo. Na terapia, muito a questão, a procura dos homens, né? Interessante isso. É quando já tá estourando ou por problema sexual. Sim. Olha que louco isso, Já tem cara. esse perfil. Tem esse perfil. Então o homem geralmente ele busca quando ele já está explodindo, ele não está aguentando mais, está tendo crise de ansiedade, está tendo crise de depressão, está tendo crise de choro já, nervoso, porque acaba tendo, né, a tensão muscular já está muito alta. Total. Então ele busca quando ele está no pico, está estourando. E já a mulher ela já tem essa frequência. Tanto que hoje 70% das minhas pacientes são mulheres. Para trabalhar. Ela vai com mais facilidade. Ela tem mais aceitação. Só que isso está mudando também. O homem já está começando a se abrir mais, a entender mais um pouquinho sobre isso e perceber que ele não é louco. Isso que a gente tem que enfatizar. Louco somos nós como psicanalistas, né? A gente brinca com o pessoal. A gente que é louco, cura, né? Mas o resto do pessoal não é louco.
Tá? Então é buscar mesmo, é interessar pela sua vida. E aí eu te pergunto, quem melhor para cuidar de você do que você mesmo? Então, Quem tem mais amor por você que não você mesmo, né? Então, com certeza. precisa ter esse amor. E quando a gente fala, principalmente nos dias de hoje, porque hoje, assim, tá tudo sendo cobrado, assim, mais rápido, né? Sim. Tudo que você vai fazer tem que ser em velocidade 2. Você pode ver, a maioria do WhatsApp de todo mundo tá 2x lá, né? Isso. Então isso daí deixa a pessoa, ela mesma vai se cobrar em questão de tempo, em questão de beleza, porque ela vai acompanhando redes sociais, né? E ela vai tentar chegar o mais próximo daquilo que ela tá vendo, né? Sim. Então isso cobra também. A pessoa ela procura também, até mesmo por isso. Ela, às vezes, por esse motivo, ela começa a se achar que ela tá fora do padrão de sociedade, né? E isso afeta muito também para ela precisar de um trabalho como o seu, né? Sim, até mesmo a questão da personalidade, né? Ela começa a entender um pouquinho mais sobre si. E ela vê que o outro, o outro não sou eu. O outro tem uma realidade totalmente diferente da minha. E eu começo a fazer essa comparação. E é onde muitas pessoas surtam, têm crise de identidade. Porque fala, poxa, a vida do outro tá tão perfeita e a minha, como é que tá a minha? A minha tá boa, será? E aí ela começa a fazer essa comparação e acaba tendo o contato com a terapia, de repente com os cursos, né? A Mayara falou aqui dos cursos de PNL. Tem um parceiro nosso, né? O Wanderson Andrade, um dia também compensa trazer ele aqui, porque ele é fantástico. Ele é dono do Conselho Nacional de Psicanálise e do Instituto Nacional de PNL. Nós fazemos curso em Pouso Alegre para 80 pessoas todos os meses para trabalhar esse tipo de assunto, para fazer terapia, para ajudar essas pessoas. Que bacana. E olha que isso que a gente comentou também aquele dia lá, né? Aquela questão de as pessoas, como você falou, ela tentar se enquadrar no perfil que tá, né? Só nas coisas boas que veem nas redes sociais. Instagram. Mas ninguém posta, fica postando o dia inteiro, ó, pessoal, essa conta minha tá atrasada. O pessoal, hoje eu atrasei, hoje eu não vou conseguir trabalhar. Pessoal, minha perna tá doendo. Isso aí ninguém vai ficar postando no dia a dia. Só vai 90% do que tá postando é o melhor momento do seu dia ali, né? Isso. Então a pessoa não tem que se basear 100% nessa comparação, né? Não. Isso. E é bem isso, sabe? A pessoa, ela acaba comparando e se deparando com a realidade que não é verdade, né? Muitas vezes não é verdade. E ela fica com esse medo, esse choque de realidade, essa crise existencial. E aí o importante é você buscar um terapeuta, você buscar uma pessoa certificada, alguém que vai te ajudar com relação a isso, né? E a Mayara tá desbravando, ela com o Júlio, esse campo, mostrando para as pessoas que é possível sim, através do depoimento dela, inspirar outras pessoas. Só o nome já empodera-se, ou seja, você pode. Sim, sensacional. Vai lá que você consegue. É passar a rédea da vida para a pessoa. É para ela controlar a própria vida. Com certeza. Exato. Não ter o palco de ninguém como comparação do seu, cara. Vai e faz o seu bem feito, e a gente dá ferramentas para a pessoa conseguir encontrar o seu caminho. Então é isso, procurar pessoas que realmente estejam dispostas, estejam disponíveis e tenham conhecimento, porque hoje o mercado forma muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, de toda, mecânico, de médico, de tudo, muito ruins, muito rasos. Então, às vezes, a gente pega profissional aí que fala cada barbaridade, que você tá matando o artista, você tá matando a vida, cara. Isso. Então, eu acredito que precisa, antes de tudo, antes de você se prestar a fazer qualquer coisa, questão de empatia é você sentir a dor do outro. Então, como nós, o Cristiano também teve muito problema com depressão, também, sendo terapeuta, e assim, e é legal porque trazer essa partilha e mostrar, eu também sofro da sua dor, eu entendo o que você tá passando, eu não li no livro, eu não sou só o cara do consultório. Não, eu tenho experiência de campo, eu sei, eu sei o que é. Eu passei por isso. Então isso faz total diferença na cura. E às vezes a pessoa não vai estar passando pelo mesmo problema, mas talvez pode se encaixar com o que você está passando hoje. Sim, tem ferramentas ali que pode ser útil para ambos. Eu acredito, né, Cris, que depois da pandemia, a depressão e a ansiedade foi o auge. Sim, total. Explodiu. Eu até falo, tá tendo mesmo realmente uma epidemia silenciosa, cara, onde as pessoas elas estão entrando em depressão, elas estão entrando num processo de ansiedade que está destruindo a mente delas, não está tendo controle, mas está perdendo o controle realmente. Então é necessário isso. E como o Júlio falou, é a questão de experiência de vida. Eu sou um ex-suicida, eu tentei suicídio 3 vezes, cara. E eu também já tive a crise de ansiedade. Fracassado. Não conseguiu nem fazer isso, cara. Eu até brinco com os pacientes. Aí se eu chego um paciente no consultório, aí você precisa amenizar a situação, porque ele tá muito tenso. E aí ele fala, nossa, cara, já tentei suicídio 3, 4 vezes. Cara,
para com isso que você não é bom nisso. Vai fazer outra coisa na sua vida. Não é pra você isso aí, vai fazer outra coisa. Então a gente brinca com isso, mas de uma forma muito séria também. Porque existe uma responsabilidade. E foi através de todos esses percalços, né, de tentativa de suicídio, de ansiedade, de estresse, que eu conheci o Instituto e eu comecei a me desenvolver. E tornei isso a minha missão. Eu fiz da minha dor a minha missão. Isso que é bacana, né? Eu Porque fiz a assim, minha dor. igual você falou, Nós passou na pele. Nós ressignificamos todas as dores. Todo o nosso passado, a gente se curou. A gente conseguiu ressignificar tudo que a gente passou. Essa palavra é forte, né? Nós se curou. Nós se curamos. Se curamos. É muito forte. É muito Porque forte. assim, é difícil. Pra nós, assim, é impossível na hora da dor, na hora do momento. Mas que nem eu falei, é você ter um braço direito, um esquerdo e Um apoio. tá ali com apoio. Sozinha e não dá. Não dá. Não tem como. E o Christian, como é que funciona a terapia? Como é que o pessoal faz? Você consegue fazer online, direto? Como é que funciona? Vamos lá, primeira coisa, a sessão de terapia. Toda terapia que a gente fala terapia ocidental, né? Não sendo terapia oriental, que seria a terapia holística, terapia ocidental que trabalha a psique, principalmente a psicanálise, você faz uma anamnese antes. Que é o quê? Uma série de perguntas para a pessoa te conhecer melhor. É como você vai no médico, o médico te faz perguntas, o que você está sentindo? Da mesma forma, acontece dentro da terapia. Então, 1 hora ali que você fica, de 50 minutos a 1 hora com o terapeuta, pode ser de forma online, ele faz essa anamnese com você, é uma conversa, um bate-papo bem tranquilo, né? Tem 2 exemplos aqui que pode falar que é um bate-papo muito de boa. Muito. E, contrário que as pessoas pensam, ninguém vai te passar remédio, ninguém vai te internar, nada disso, cara. É só uma conversa tranquila para você trazer um pouquinho do seu caso, o terapeuta entender o seu caso e poder te ajudar pelo melhor caminho. Então, é basicamente isso, a primeira sessão de terapia. E é melhor ainda quando a gente pega amizade com o terapeuta. Isso que é legal, você cria um vínculo, né? Porque você cria aquele vínculo de segurança. Eu não sentia que eu tava fazendo terapia. Eu sempre tive esse receio porque eu passei na minha adolescência, quando meus pais se separaram, eu passei com uma psicóloga e eu não gostei. Eu me senti mal, então eu fiquei com um trauma ali. E quando eu conheci o Cris, eu ainda tava meio receosa de fazer a terapia, mas não parecia uma terapia. Parecia uma conversa com um amigo. Mas um amigo de verdade ali. E foi muito Sentiu gostoso. vontade. Porque eu me senti bem, me senti à vontade. E aí foi que ele foi me ajudando em todos os processos. Aí eu chegava na sessão, como você tá? Péssima. Xoxa, manca, capenga. E ele falava, por quê? Vamos trabalhar com papel e caneta. Tá com papel e caneta? Anota. Ó, você tá passando por isso, isso. Então ele conseguia trazer tudo que estava na minha mente, desde a minha infância. E foi aí que ele foi me ajudando no meu processo. E nós fizemos uma live, inclusive, né, Cris? Que ele falou que nem eu me reconheço. Porque eu sou uma pessoa muito calma hoje. Eu sou zen, sou em paz. Eu era um furacão. Ou seja, você colocou tudo na ordem do que estava ali bagunçado. Sim. O Christian conseguiu sentar com você e organizar a casa. A terapia vai ajudar você a organizar os seus pensamentos, organizar cada situação, organizar cada pessoa na sua vida de uma maneira muito prática, igual você vê uma prateleira de um bom mercado organizado. Porque aí você vai acessar o que você precisa. E cada acesso novo que você vai ter, cada pessoa nova que você encontrar na sua vida, rapidamente você vai ter um filtro muito grande daquela pessoa que está entrando. Então, se a pessoa vir reclamar, se alguma coisa que for negativa, que for atrapalhar esse processo, automaticamente você consegue excluir aquilo ali e fica uma coisa muito prática, cara. A vida fica muito leve. E tem que ter isso, né? Você tem que saber fazer esse filtro. Às vezes você fica meio que amarrado. Nossa, mas o que a pessoa vai pensar se eu dizer não para isso aqui? É saber falar não. É saber falar não. Porque se você não saber administrar o não, na hora ali, beleza, você passou tudo, mas depois você não vai saber mais conduzir você esse se sim. corrói por dentro, né? Com certeza. E isso foi uma coisa que o Cris me ajudou muito na terapia. Os PNLs me ajudou bastante também. Fala não. Eu não conseguia falar não. Então tudo era qual a palavra Às vezes você certa. Você falava um sim, mesmo você se prejudicando, mas para não prejudicar eu não conseguia me posicionar. Então, às vezes eu pensava... Às vezes não. Eu sempre pensava no outro. E eu me deixava de lado. Até que um dia o Cris fez a pergunta: quem era a pessoa mais importante da minha vida? E eu não respondi que era eu. Aí ele falou: não, a pessoa mais importante da sua vida é você. E aí foi aí que eu comecei a me priorizar, assim. Foi um processo. Para as pessoas que estão ouvindo, talvez pode parecer egoísmo, mas na verdade é um sentimento de altruísmo. Porque quanto mais eu cuido de mim, mais eu consigo cuidar do outro. Se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar do outro? Né? Um médico doente não consegue receitar remédio, ele precisa estar bem para ele poder curar o outro, para ele poder ajudar o outro. E isso é muito bacana. E é o que eu sempre falo pro pessoal: busca quem tem experiência para te ajudar.
Você não tá sozinho. Você que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente aí, você não tá sozinho. Existem pessoas do bem que querem te ajudar, mas você precisa se permitir, se abrir a isso. Então eu tô aqui, o Júlio tá aqui, a Mayara tá aqui, nós estamos aqui para te ajudar. E se você quiser ajuda, nós vamos te ajudar. É só você querer. Esse primeiro passo você dá. Se você dá um passo, eu dou 2. Se você dá 3, eu dou 4. Se você dá 5, eu dou 6. E assim sucessivamente até você estar correndo na sua vida, voando. E o mais gostoso é que, tipo assim, eu comecei a fazer os PNLs pra minha cura. Pra eu entender o que tava acontecendo na minha mente, que tava um turbilhão de sentimentos, uma bagunça. E aí foi onde eu comecei a sentir um desejo de ajudar as pessoas. Olha, Que foi aonde a gente se acessa, uniu na Empodere-se com o Instituto de Psicanálise e com o Conselho, né, Cris? Isso. É bem isso. Que bacana. Aí, para quem tá acompanhando a gente, lembrando que não finalizou, porque tem mais convidados que vocês trouxeram pra gente conhecer um pouquinho. Com certeza. Aqui. Cristian, Escolhemos... obrigado, tá, por você vir aqui, bater esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que para quem acompanhou a gente, percebeu a importância de buscar um profissional assim como você, né? Às vezes a pessoa tá lá, tá desesperada, não sabe para onde ir, e a solução tá ali, tá fácil. Igual vocês dois aí, vocês estavam realmente no fundo do poço, digamos assim, bem no né? fundo. Sem saber para onde ir, quase perdendo a própria vida. De repente, um cafezinho do nada, Foi. tomar aquele cafezinho. Foi. Quem imagina que um cafezinho vai transformar a vida de uma pessoa E sabe desse como tanto? que a gente, pra não finalizar antes, a gente começou a conversar, foi assim, você lembra? A gente parou no coffee break do workshop, Foi. aí ele olhou pra minha cara e falei, o que esse cara quer, né? Eu já tava mega estressada. Aí ele falou assim, tudo bem, eu falei tudo. Ele falou, você pode passar seu WhatsApp? Aí eu falei assim, ai, o que ele vai querer, né? Ixi. Já vai encher o meu saco. Pronto, foi esse que Aí eu falei, Ela queria me pedir namoro. falei, ufa, tava entalado isso em rede nacional. Pronto. Era segredo. Resolveu, era Ufa, segredo. Eu era não podia segredo. contar. Ah, mas agora todo mundo sabe. Então tá bom. Brincadeira. E aí, a gente começou assim, eu tentei suicídio, eu também. Eu tenho depressão, eu também, então vamos se unir. Pronto, nessa união. Não, é muito interessante. E aí, a história depois de vocês. desse dia, a gente nunca mais se desgrudou. Nunca mais. Olha, Mesmo a gente se assim. viu por um dia, tipo 2 horas. Não, foi. A gente ficou quase que um dia. A gente viajou. A gente ficou o dia inteiro junto. Ela foi fazendo fofoquinha com a amiga dela no banco de trás. Não fofoquei, eu só argumentei os fatos. Mas pra ver Vamos como que transformou, deixar claro, né? Não, mas como que transformou, né, hoje. Mas Show de bola. valeu a pena. Vale a pena. Isso. Obrigado mais uma vez, Eu agradeço. Christian, por estar aqui e bater esse papo com a gente. Obrigado, eu agradeço pelo convite, né? Agradeço o Mar, agradeço o Júlio aí por estar sempre com a gente. Agradeço. E deixo aí, né, o meu pedido para você. Se você conhece uma pessoa que está buscando terapia, ou de repente que precisa, indica, fala, porque às vezes do seu lado pode ter uma pessoa que está pensando ou tentando suicídio. De repente uma palavra que você dá para ela, você salva uma vida. Às vezes um café. Um café. Um café, Uma troca de sim. ideia, tá? Então, de repente, se precisar, nós estamos aqui sempre à disposição para ajudar. Nossa missão é essa: ajudar vidas, tocar almas, salvar pessoas. Tamo junto, obrigado. Fechou, obrigado, Valeu. Christian. Parabéns Gratidão, aí viu? pelo trabalho. Valeu, obrigado, gente. E agora eu quero continuar com vocês, mas é o seguinte, a gente está com um convidado que veio aqui para bater um papo com a gente. Sim. Pelo que eu percebi, assim, só um pouquinho, é um escritor, né, palestrante também, né? Uma história de vida fantástica. Pelo que eu percebi, tem uma história de vida fantástica. Nós Então, escolhemos a dedo os convidados que convidados, estariam com a sim, gente. sim. olha que bacana. E é um trabalho, assim, que vale a pena porque é para você poder mostrar realmente para quem tá acompanhando, né? Ter toda essa questão de procurar mesmo uma ajuda. Quem tá com a gente aqui é o Léo Oliveira. Tudo bem, Léo? Tudo bem? Obrigado por estar vindo aqui para bater esse bate-papo com a gente. E você é da onde, Léo? Eu que agradeço, primeiramente. Eu sou de Passos, Minas Gerais. Na verdade, eu nasci em Campos Gerais, mas dos 2 anos, 3 anos de idade, eu já mudei para Passos e eu moro lá. Em Passos. Uhum. E como que o Léo chegou até a vida de vocês? Quem que vai falar esse encontro? Como é que foi? Foi através do Instituto, né? Foi no Instituto. No foi Instituto. no PNL. Foi. PNL. Que bacana. E aí vocês conheceram e como foi essa conversa? Assim, para aproximar os dois. Como é que foi? O grupo. A gente ouviu a história dele, né? É. Uma história de vida que é realmente inspiradora. E aí a gente vê a força que ele tem de lutar, de coordenar a família dele, de solucionar problemas e ajudar pessoas, cara. Isso é raro. Porque assim,
São 80 pessoas por mês que passam só no Instituto de PNL de Pouso Alegre. Aí você imagina no resto do Brasil, no resto do mundo, né? Mas são poucas que realmente aceitam a missão de ajudar e transformar outras vidas. Então o Léo, isso daí é uma pessoa que realmente tá totalmente apta para isso. A Então, história de vida dele é muito impactante, né? Totalmente. A gente conheceu o Léo no PNL mesmo. A gente conheceu ele lá, ele contou a história dele, né, para todo mundo, e realmente a gente viu que é uma pessoa que realmente tá disponível para poder transformar e inspirar outras vidas também. A história de vida desse cara é sensacional, não é à toa que ele escreveu o livro, não é à toa que ele tá palestrando aí, o moleque tá voando baixo, então é inspirador ter ele. E cadê o próximo livro, da Léo? gente. Vamos mostrar o livro. Joga na roda aí, Léo. Olha aqui, cadê? Vamos mostrar pra tela. Dá uma olhada, o título do livro, Além das Tempestades. Além das Tempestades. É um guia para fortalecer a sua resiliência. Para quem não sabe o que é resiliência, na física, quando você pega um elástico, você estica ele, ele volta ao normal. E quando você deforma ele, a forma correta como ele é. E na minha vida foi assim. Porque tentaram me bater, tentaram me jogar no chão. Mas eu usei isso para me fortalecer. Tentaram me destruir, assim como você estica um elástico e tenta deformar, tirar a forma dele natural. Mas ele voltou a ser quem ele era. E eu fui assim na minha vida. Isso é resiliência, é você aprender com seus erros. E não só aprender, você ajudar outras pessoas também, com as suas vivências, com as suas experiências, a transformar a vida delas como você transformou a sua. No caso, como eu transformei a minha, eu venho ajudando muitas pessoas. E aí você falou de aprender com os erros, né? E realmente é isso. Às vezes a pessoa ela tenta fazer alguma coisa para dar certo. Na mente dela, aquilo tem que dar certo. Aí eu vou abrir uma empresa, essa empresa vai ter que dar certo. E de repente, por alguma coisinha que fez uma falha, alguma coisa errada, aquilo lá pode dar um prejuízo e a pessoa ela já começar a imaginar, nossa, aquilo lá que eu fiz... Quer um exemplo? E é um erro que aconteceu, mas é algo que vai fazer ela aprender que aquilo lá foi errado, né? Exato. E quer saber por que isso realmente faz total diferença na vida das pessoas? Querem saber? Claro. Quem seria você se não tivesse passado pelo processo de depressão e tentativa de suicídio? Não seria nada, cara. Quem seria você sem a depressão? Eu continuaria sendo a mesma pessoa, não teria evoluído tanto. Quem não seria teria o Cristiano? amadurecido, né? O Cristiano Geralmente é um seria divisor de terapeuta? água isso, né? Foi a frase que a gente estava conversando vindo pra cá e foi a frase que eu falei no primeiro podcast. Não é o que a vida faz com a gente, é o que a gente vai fazer com o que estão fazendo com a gente, o que a vida faz. É a gente ressignificar isso. Porque que nem a história de vida do Léo é fantástica. É um menino assim que você olha e você fala assim, caramba, tinha tudo pra dar errado. E nós, tinha tudo pra parar ali e ficar ali. E a gente conseguiu ressignificar isso falando, bora pra frente. Não. E nem o Léo falou no trajeto vindo, ele falou assim, quando alguém me desafia, é aí que eu vou lá e faço. Sim. E isso é legal, mas você não precisa provar nada pra ninguém. É você provar pra você mesmo que você é capaz Que e que você é você capaz, pode, é. que você consegue. Exatamente. Até porque quando você fala algo pra alguém e essa pessoa se magoa, ou quando alguém fala algo pra você e você se magoa, não é culpa do que a pessoa falou. A pessoa pôs pra fora o que tá dentro dela. A reação que vai ter em você é o significado que você dá. Então, se você aprende a dar um bom significado para as coisas ruins que acontecem na sua vida, ou para qualquer outra coisa que aconteça, se você aprender a dar o seu significado e não o significado que as pessoas Sim. e a sociedade criaram. Dá valor o que aquela palavra significa pra você, né? Aquele momento. Pode ser algo pra melhorar, né? né? Exatamente. Isso. Se eu viro pro Júlio, seu cabelo azul ficou muito feio, você vai ficar bravo? Eu não. Por quê? Vou falar, o cabelo é meu, rapaz. Conta sua vida. Não, mas o seu cabelo... Por que você não vai ficar bravo? Porque seu cabelo não é azul? Não entendo. Eu achei que se eu tivesse pintado, né, de azul. Sim ou não? criado uma hipótese. Sim. Exatamente. Então, Sim. por que às vezes você vê pessoas chorando, triste, porque alguém falou que ela era o que ela não era? Tá vendo? É o significado. Se fala o cabelo azul, a pessoa não tá nem aí. Ou, poxa, mas falou que eu sou gordo. Mas eu nem tô gordo. Mas peraí. Nossa, falou que eu tava gordo. Ai, meu Deus. É o que a pessoa coloca na mente mesmo. É o né? que a pessoa coloca que na a gente mente. alimenta. É um jogo. E aquela perigoso. questão, o que eu percebo, muitas vezes a pessoa fala que eu sou muito calmo. Ah, isso vai ser muito calmo. É que eu penso da seguinte maneira, o meu modo de pensar, né? De repente, algo que faz pra mim, às vezes a pessoa te fecha no trânsito, faz alguma coisa mal pra você, ou começa a falar de fulano, ciclano, política, não sei o quê.
eu paro e penso, o que isso vai mudar na minha vida se eu der minha opinião aqui? Exato. Entendeu? Se eu dar uma opinião, isso aqui vai melhorar pro bem ou vai melhorar pro mal? Ou se eu ficar quieto, o que vai acontecer? E às vezes a pessoa, ela usa isso como, o negócio falou, ela interpreta aquilo de uma maneira que vai me afetar, mas na teoria, claro, não vai fazer falta e nem... Uma coisa que eu consegui ressignificar, e a pessoa tá falando mal de você, ou ela tá falando bem, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que vai mudar na minha vida? É ela que tá falando, eu sei quem eu sou, eu sei o que, né, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu busco ser, então eu não preciso dar ênfase no que ela está falando. Seja bem ou mal, é sobre ela, não é sobre mim. Porque a gente fala daquilo que o coração tá cheio. Então se a gente só fala mal do outro, é porque a gente precisa, né, ressignificar alguma coisa. Mas comece... Tá ali em você, né? Tá em você, o jeito não que tá você no tá outro. vendo. Então, com certeza. antigamente, eu ficava assim, nossa, mas a pessoa tá falando mal de mim. E o Júlio puxava muito minha orelha. Às vezes, essa pessoa precisa te... Como que você falava? Precisa te... Eu sempre falo o seguinte, é o espelho, cara. Se você tá vendo defeito no outro, ou tá te apontando defeito, sempre puxa pra razão, dá uma olhadinha, vê se você realmente não tem aquele traço. Porque geralmente a gente quer apontar demais o outro, só que eu falo assim, aqui... É uma falta que tá em você. Total. Porque a gente olha no outro, a gente se projeta de maneira equada, cara. Então você sou eu. Então eu vou ver, pô, o Wilson tá assim, tá me incomodando. Pô, eu tô pior que você, cara. Então quando a gente se fecha, a gente olha pra gente, né? Projeção. Projeção. É só isso. Então por que as pessoas hoje... A gente vive... As pessoas se tornaram uma bomba emocional. Então fica todo mundo aí procurando assunto pra poder brigar, cara. Porque às vezes tem um relacionamento ruim, tem um emprego ruim, tem uma vida que ela acredita que a vida dela é pior do que a minha, e aí ela vai querer trazer aquele caos pra minha vida. E se eu não tô com as minhas terapias em dia, com as vacinas tudo em dia, aquilo ali vira tragédia. Quantas vezes a gente liga o jornal e é só história triste? Sabe que a gente tá em São Paulo. E é tão coisa tão banal hoje em dia, né? Que as pessoas... Cara, a vida perdeu valor. E por isso que é importante o que a Mayara tá trazendo pra cá agora, que é o empodere-se. É você descobrir sua identidade através do seu testemunho, você saber como contá-lo, porque também tem que saber contar o seu testemunho. Se você contar de uma forma errada, as pessoas não vão entender. As pessoas têm que ser tocadas e transformadas, porque se você passou por isso, é porque você tem algo para ensinar. Às vezes eu falo muito para as pessoas, porque às vezes eu vejo as pessoas o seguinte: nossa, se eu passasse pelo problema que você passou, eu não conseguiria. Nossa, quando eu escuto a tua história, parece que eu não posso reclamar de mais nada. Só que a questão não é essa. A questão é que cada um passa pelos problemas que tem que passar para aprender o que tem que aprender, para ensinar o que tem que ensinar. E para dar valor. E se você passa por um processo, eu chamo de processo. O problema para mim é um processo. Se você está passando por isso, é porque você tem que passar por isso, porque isso vai servir para você ali na frente. Se você não passar, é o que eu falei. Eu tô por fora, tô igual um peixe fora da lagoa. Que por quê? Depressão. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas se vocês não tivessem passado por isso, vocês estariam aqui? Eu não sei onde eu estaria. Porque isso me tornou uma pessoa totalmente mais humana. De olhar pro próximo e entender assim, cara, não quero saber se você bateu o dedinho, se você tá com depressão, se a sua mãe morreu. Se você tá com uma coisa que eu vou saber identificar em você por conta de viver muitos anos com dor, eu sei identificar isso. Então eu vou acolher, cara. Agora vai uma pergunta para quem tá nos assistindo. Você que tá passando por um processo de depressão, entenda que tá aqui na sua mente, é o significado que você dá para as coisas. Tá na hora de sair daí, levantar da cama, fazer o que tem que ser feito. Você é uma pessoa única, você tem uma única digital, tem algo dentro de você que as pessoas precisam. Se você tá passando por isso, é porque você vai vencer, você tem poder para vencer. Deus não dá um cargo que você não consegue carregar. Põe isso na sua cabeça que você vai ajudar muitas pessoas, e ajudando os outros você vai se descobrir. E aí que tá o importante, você ter domínio sobre os seus pensamentos. Na Bíblia, eu sou cristão, tenho orgulho de falar. Entreguei minha vida para Jesus com 11 anos de idade. Foi por isso que hoje eu sou a pessoa do jeito que eu sou. Se eu não tivesse entregado, não teria conhecido pessoas especiais que passaram na minha vida, que hoje fizeram com que eu estivesse aqui, né? Porque eu acredito que tudo é um ambiente, as amizades e tudo mais. Então, é isso. Esqueci o que eu ia falar aqui. Já vou lembrar, já. Vai buscando aí. Mas eu queria saber o seguinte. Você é escritor e palestrante, beleza? O que trouxe você a escrever um livro? O que falou, eu vou parar para me escrever um livro aqui? Foi o seguinte, eu sempre contei muito minha história para as pessoas. Léo, e aí, quem é você e tal? É o seguinte, eu sou Léo,
Eu sou filho de pais usuários de droga. O meu pai faleceu, abandonou a gente quando eu tinha 7 anos de idade, foi morar na rua, usando crack. Meu pai foi pra rua mesmo. A minha mãe, o viciado em crack também, cuidou da gente até quando eu tinha 10 anos de idade, depois viciou no crack também, vendeu a casa em troco de droga, numa moto que foi presa no mesmo dia. Enfim, daí pra frente nossa vida virou de ponta pra cima. E eu falei, a partir de hoje eu tenho que ser um homem. E com 10 anos de idade eu comecei a trabalhar e falei, o meu pai e minha mãe é o maior exemplo que um pai e uma mãe pode dar para um filho. Poxa, mas como assim? O seu pai na rua te abandonou, a sua mãe te abandonou e é o maior exemplo? Sim, do que eu não devo fazer, do que eu não devo seguir. Você levou isso aprendendo se eles com os foram erros, parar, né? se eles foram parar na rua, para que eu vou mexer onde eles estão mexendo? Você Pra sabe quê? já o final disso, né? Você Eu já conhece sei o final. Eu não sabia, mas eles sacrificaram a vida deles. Eu pus esse significado. Tem alguma coisa a ver? Não, mas na minha cabeça tem. Eles sacrificaram a própria vida para me mostrar o que eu não devo fazer. Uhum. Isso que é bacana. Legal, cara. O ponto de vista é você, igual você falou, você saber interpretar aquela situação, né? Às vezes, o que tá errado, você vai aprender com o errado, né? Total. Porque se você for ver tudo, imagina, também tudo mil maravilha aí pra você, Não ia ter graça. não ia ter graça. É o que eu ia falar aquela hora que eu esqueci, do empodere-se dela. Você entender que você tem poder, você nasceu para dominar. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Sim. Se ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é rei de quem, senhor de quem? Nós somos reis e senhores na terra. Sim, E nós nascemos para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos pensamentos. sim. Que na Bíblia diz, cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Sim. Então quando você se empodera e fala, eu sei quem eu sou imagem e semelhança de Deus Criador, e eu domino sobre todas as coisas, inclusive sobre minhas emoções, nada mais te abala. Exato. Porque daí Você tem o controle. Você tem um Exato. controle. Exato. Você vai chegar a um ponto que você vai falar, agora eu quero ficar triste, agora eu quero ficar feliz, porque tem que ter um equilíbrio. Sim. Medo é bom, mas também é ruim. Alegria é bom, mas euforia é ruim. Amor é bom, mas sentimento de posse é ruim. Então, tem que ter um equilíbrio. Por isso que os sinais vitais da vida é desse jeito. Se você só se permitir a felicidade e não se permitir a tristeza, quando você ficar triste vai ser na mesma intensidade. E vai ser muito difícil, talvez você nem consiga sair de lá. Então, o que eu usei, qual que foi a tática que eu usei para não sofrer com depressão e ansiedade até hoje na minha vida? É uma técnica que eu usei a minha vida inteira, que eu não sabia que era uma técnica. Eu descobri há pouco tempo num podcast que eu estava assistindo, que chama surfar a onda. É você simplesmente aceitar aquela emoção. Veio a ansiedade? Simplesmente aceita. Imagina ela como uma onda que tem um pico e também vai acabar. Você sabe que vai chegar uma hora. Vai chegar uma aquilo hora que passou. vai acabar. E usa essa mesma energia da ansiedade para fazer algo produtivo. E quando passar, cria uma âncora. Com uma palavra, com um gesto, com um objeto, sei lá, dá um pulo, aperta aqui, ó. Faz alguma coisa para criar uma âncora, porque sempre que você se sentir ansioso de novo, você aperta aqui e fala, opa, vai passar. Sim. O Cris, uma vez, uma técnica que foi engraçada. Ele falou assim: toda vez que você estiver ansiosa, você tiver um pensamento ruim, você ficar se procrastinando, você vai catar um elástico, você vai ficar com ele uma semana. Cada vez que você tiver um pensamento ruim e procrastinar, você vai puxar o elástico e vai soltar. Por quê? Você vai sentir dor. E aí seu cérebro vai entender o quê? Não posso pensar negativo, eu não posso procrastinar, porque eu sei que vai doer. E aí, eu não fiz. Foi feito um teste. Na verdade, foi feito um teste com os macacos sobre dopamina. Eles iam lá, apertavam um botão, saía o suco, eles tomavam o suco. Aí foi ver, né? Aí eles descobriram que era só apertar o botão que saía o suco. Entenderam Quer dizer, a situação. quando eles apertavam o botão, acendia a luz, eles podiam pegar o suco. Aí descobriram que a emoção deles era mais intensa quando a luz acendia do que quando eles estavam tomando suco. Era Então, a saber que o âncora- suco. Que negócio maluco. que ele apertou e acendeu a luz. Porque isso é a âncora. Então, se você cria uma âncora quando você saiu daquela emoção ruim, que todas as emoções são temporárias. Hoje você tá feliz, amanhã você tá triste, isso é normal. Não apavora. E se você quer só feliz o tempo todo, toma cuidado. Se permita ser triste também. Porque quando você tá numa crise existencial, algum de vocês aqui, todos nós já temos, acredito que você também já teve uma crise existencial. Puxa. O que acontece quando a gente vence? Vem a criatividade.
Você Aí que você reinventa, rompe. você Poxa, supera. peraí. Cara, você rompe. Pera aí. E vem o eu tô aqui empoderamento. sofrendo, Com não. certeza. Eu tenho potencial, vou começar a fazer isso e aquilo. Pronto, surgiu a criatividade. Sim. Eu tive um caso essa semana. A menina paciente falou pra mim o seguinte: Léo, não aguento mais morar nessa casa. Meu pai falou pra mim que eu moro aqui, que eu não ajudo nas contas de casa, que eu tô só sendo um peso. Eu vou sumir daqui, vou pegar uma barraca, eu vou dormir na rua. Ficou numa crise existencial que vocês não fazem ideia. Eu falei, calma, relaxa, dá um em tudo, que vai dar tudo certo. Eu surfar a onda, né? Só como eu não sabia o que era isso, eu falou, não, mas crise existencial. Quando deu hoje de manhã, Léo, tô indo pra São Paulo, vou lá no Brás, vou fazer uma compra com o dinheiro que eu guardei, vou abrir uma loja pra mim e a partir de hoje eu vou ser empreendedor, independente, não vou depender dos meus pais mais. Falei, tá vendo? Como que- foi bom às a vezes crise tem que existencial ter. na sua vida? Tem que ter. A gente percebe muito essa questão que da pandemia é um exemplo, né? Porque na pandemia, eu conheço pessoas que trabalhavam e eram infelizes porque era aquela rotina, tinha que E ir, o burnout na pandemia, cara. tudo isso aí passou e a pessoa ela tinha que cumprir aquilo que ela estava acostumada, que era o trabalho, ir, trabalho, volta, trabalho e volta. Entrou em pandemia, um monte de pessoa ficou desempregado, infelizmente, né? Pessoas foram mandadas embora, essa pessoa foi uma das pessoas, né? E aí o que tem que fazer? Tem que descobrir alguma coisa. E foi o que aconteceu. Começou a comprar produto, começou a revender produto e descobriu uma nova profissão, algo que gosta de fazer. E hoje está muito mais feliz profissionalmente, né? E eu creio que está até ganhando mais dinheiro do que... Então precisou desse chacoalho. Chacoalhão. Eu Um sempre chacoalhão. uso É um santo essa remédio. frase, todo obstáculo gera oportunidade. É saber escolher o momento. Não é no nosso melhor momento que a gente é criativo. Não, É no nosso pior momento, porque a gente tá no certeza. fundo do poço, a gente fala assim, tá bom, tô com depressão, não sei se eu vou sair, aí você busca ajuda, você sabe que você é capaz. E ali você começa a criar algumas coisas, você fala assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Mas você precisou passar por todo esse processo para você chegar até aqui. E muitos não entendem, que nem o Léo falou. Se não fosse a depressão, como que a gente estaria hoje? Como seria a nossa pessoa? Então, tudo tem um Foi processo. o chacoalhão foi nesse momento Foi. de vocês. Foi. E A sempre dor é um santo vem, remédio. sempre vem na hora que a gente precisa, viu? Às vezes você acha assim, nossa, vou morrer, tá acontecendo só coisa ruim na minha vida e tá dando tudo errado, mas não é bem assim, se tá dando errado, vai dar certo. Vai dar certo. Não vai durar pra sempre isso não. Ah, então você é de tempo. ferro, Léo, você não sofre também? Sofro. E você acha que eu não Todo sofri mundo. com isso? Todo mundo. Claro que eu sofri. Só que eu aprendi a ressignificar, isso é resiliência. Isso é resiliência. Até brinquei. Essas alterações que você mesmo vai E a gente criando. tem esse poder. Uhum. Então a frase diz o seguinte: você é o arquiteto da sua mente, então construa uma realidade poderosa. Sim. Olha, Você tem o poder, todo o poder do mundo está aqui dentro, tudo que a gente precisa está aqui. A gente se preocupa tanto com as respostas das coisas, mas na verdade a gente tem que aprender a fazer pergunta para o nosso inconsciente. Por que eu sou assim? Quando isso começou? O que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Sim. Porque algo você pode fazer. Propósito você tem. Se você está passando por uma dificuldade, você vai vencer. Quanto maior a luta, maior é a sua vitória. a recompensa vem, Exatamente. não adianta. A Nós somos recompensa vai vir. E, provas vivas disso. com certeza. E, ô Léo, quem é o Léo hoje e o que o Léo trabalha? O que você faz hoje? Eu sou psicanalista, eu sou escritor, eu trabalho com o Wanderson Andrade, eu organizo eventos em várias cidades, inclusive a gente está aqui em Alphaville fazendo negociações e conexões para começar a trazer os cursos de PNL para cá. E também eu sou representante comercial de uma empresa de lingerie, semijóias e prata, e tem a minha empresa também de enxoval, onde eu levo mercadoria para as pessoas revender. Trabalho com mais de 20 cidades, mais de 250 sacoleiras. E isso já tem 4 anos que eu trabalho com isso. E eu trabalho com isso. Esse é o meu trabalho no momento. E como que você conseguiu mudar toda essa questão da sua vida mesmo? Foi tendo esse controle? Foi tendo justamente esse controle. Isso é perfeito, né? A gente tem que marcar, porque os convidados que vocês trouxeram hoje pra gente bater um papo, realmente, a gente se conheceu há mais ou menos uns 30 dias, né? Conversamos sobre, a gente foi lá pra falar sobre... Olha, é Estética. como se fosse... Tudo tem A pontinha do propósito. iceberg. É como se fosse o copo de café. Você foi lá para um copo de café e mudou sua vida. A gente foi lá para bater um papo, para falar sobre estética, No né? final, que a gente, antes de você Até ir mesmo, embora, a gente não é, conversou olha só, não era eu que ia entrevistar, porque a gente tem a Adriana, né? Como estética é algo mais Mulher. feminino, é uma mulher geralmente que entrevista para fazer esse bate-papo, né? Mas coincidiu da Adriana, ela teve que viajar nesse dia,
né? Aí eu falei, vamos lá, comprei a agenda, vamos fazer esse bate-papo. A gente chegou lá, começamos a falar sobre empreendedorismo, né? Conheci toda a história da Maiara. Aí nisso a gente começou a entrar no pessoal, tanto a história de empreender quanto de vencer na vida, né? Isso aí a gente acabou construindo isso, vamos para São Paulo, vamos lá fazer um trabalho em São Paulo, vamos gravar em São Paulo. Tudo deu certo, porque... E tudo foi encaminhando assim, e sem nada de desmarcar, porque Achou certinho. eu poderia Nós já tínhamos desmarcar. a viagem marcada para vir para São Paulo hoje, e aí você falou que Bem na estaria aqui no quinta-feira. estúdio na quinta-feira. Então, assim, nada aconteceu por acaso. Eu ia vir de BlaBlaCar, que é o aplicativo de caronas. Eu uso muitas vezes também, muito É bom. bom. Muito bom. Ajuda. E aí o Léo, como ele trabalha em várias cidades, a gente conversando essa semana, ele falou assim, vou estar em Ribeirão. Eu falei, opa, Ribeirão daqui é do lado. Projeto. Eu falei assim, passa daqui e vamos junto. Aí ele falou assim, não, fechou, bora. E tudo deu certo. Eu falo, então, quando é pra acontecer, tudo dá certo. E Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho que tenham um propósito ali juntos. E o Léo é muito importante pra gente, ele faz parte da Empodere-se, já falei bastante com ele. E é isso, agora Eu é me transformar identifiquei- muitas vidas. Eu me identifiquei muito com esse projeto da Maiara. Esse projeto dela é muito importante para a sociedade, porque muitas pessoas têm testemunho, muitas pessoas passaram por coisas muito... Não vou falar que é piores, porque cada um tem que passar por processo que passou. Cada um, exatamente. Muita gente passou por coisas difíceis, mas não tem a oportunidade de falar, de testemunhar, de pôr para fora. E é isso que a Maiara está trazendo, uma empresa para que você possa dar o seu testemunho com a intenção de inspirar outras pessoas a transformar a vida delas, assim como ela transformou a vida dela. E quando a gente fala em testemunho, não é fácil, porque quando a gente vai dar um testemunho, primeiro, a pessoa ela fica pensando, vamos supor que a gente está em 5, 6 no estúdio. Eu vou dar meu testemunho. O que você vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? Então, ela já tem que estar, igual a gente comentou no começo, né? Tem que estar preparada a aceitar o que vai vir de fora para dentro da gente, né? E eu aprendi muito com o Wanderson também sobre isso, sabe? Sobre aceitação. Aceitar o que a gente é o primeiro passo para descobrir quem você é. Primeiro você já sabe quem você é, você só precisa aceitar. Você sabe quem você é, mas você quer ser igual a algum influencer que aparece lá na rede social, igual você falou. Ninguém fala da dor nas costas, ninguém fala da conta que está atrasada. Todo mundo só mostra a parte boa. Parte boa da história. Aí é Os perrengues fácil, aí é da fácil. vida. Exatamente. Aí você não quer ser você quer ser aquela pessoa. Poxa, que vida perfeita lá, pessoa bonita sempre, não só come viajando, coisa boa, só comendo. viaja, não precisa trabalhar, entendeu? E eu me descobri, porque até então eu estava só na estética, né? Fiz pra me curar e aí de repente eu sentia no meu coração essa missão de transformar outras vidas, o Júlio também, o Léo também, o Cris. E aí eu falei assim, nossa, eu me apaixonei pela área, fiquei encantada, eu nunca me imaginei fazendo, né, psicanálise, os PNLs, trabalhando com o Wanderson no instituto. E aí eu falei assim, gente, é uma área que a gente pode falar assim, é diferente. Que nem quando eu comecei os PNLs, minha mãe falava, nossa, você tá indo pra lá, pra Pouso Alegre. Não tem nada a ver com a sua área, tem tudo a ver com a minha área. Eu atendo, como eu já falei, pacientes muito depressivas. E elas saem da minha sala transformada, não só na estética. É estética com terapia. Olha como que é importante, né? E quando a gente fala em Empodere-se, a gente falou muito aqui nessa questão, às vezes, da pessoa ter um problema lá, tá, sabe? Uma depressão, enfim. Mas isso vale para tudo, né? Às vezes aquela pessoa que ela não sabe ainda, às vezes ela tem um talento tão grande e não sabe o momento de pôr aquilo para fora. Não sabe às como vezes canalizar aquilo. Isso, e às vezes numa reunião dessa, né? Com certeza. Ela vai ter essa coragem de saber o caminho que ela vai seguir. Então isso vale muito a pena e o pessoal tem que procurar vocês. Eu quero que o livro, como é que o pessoal faz para ter acesso ao livro? No Mercado Livre você tem acesso ao livro, Além das Tempestades. Se não achar, vai colocar o Instagram aqui na tela. Mas pode falar colocar também. meu Instagram aqui na tela, você pode entrar em contato comigo, eu envio para você. Todo mundo que chega na rede social, eu dou atenção, eu respondo, eu sigo de volta. Então pode me seguir lá no Instagram para adquirir esse livro, que eu tenho certeza que esse livro vai transformar a sua forma de pensar, vai transformar a sua forma de significar as coisas. Você está sofrendo porque você não tem conhecimento suficiente para lidar com o que você está passando nesse momento. E tem uma pergunta que tem aqui, eu vou até ler porque eu sei que eu quero fazer inteira ela. Qual o segredo para seguir uma vida de sucesso sendo que cresceu em um ambiente de fracasso? Vamos lá.
isso é muito importante, cara. O primeiro passo e mais importante é o ambiente. Como eu te falei, aos meus 11, 12 anos de idade, eu aceitei Jesus e ali eu conheci pessoas. Pessoas especiais passaram pela minha vida. E através disso, dessas pessoas, eu fui engajando, eu fui fazendo amizade com outras pessoas, gente boa. Porque antes de eu conhecer esse grupo dessas pessoas, eu já estava andando com nóia. Tava pulando muro de exposição para ir em show, com 11 anos de idade. Tava fumando paeiro, bebendo. Só que com 12 anos eu conheci algumas pessoas. E Deus foi colocando outras pessoas na minha vida. Pessoas especiais, tipo o Wanderson Andrade e várias outras pessoas. Então, o ambiente, segundo passo, as pessoas, depois as ideias, depois as ações, depois os resultados. Isso é famoso por aí, já as pessoas falam muito isso aí nos rios. E realmente é verdade. É o ambiente, vai gerar novas pessoas, que vai gerar novas ideias, que vai gerar novas ações, que vai gerar novos resultados. Se você seguir essa receita dos 5 passos, não tem como dar errado. Você vai ter sucesso, independente de onde você cresceu. Igual o pessoal diz, né? Quer ser águia, anda com águia, né? Exato. E se você não tem condição de andar ou estar num ambiente com pessoas que pensam como você, só crescimento, com ideias boas, o que você faz? Fortaleça a sua resiliência, porque daí mesmo com um ambiente ruim, mesmo com pessoas ruins, mesmo com coisas ruins acontecendo na sua vida, você vai entender que aquilo ali na verdade é bom. O seu verdadeiro propósito, né? E quando você sabe o seu propósito, quando você entende ali o que está acontecendo, o que Deus tem para sua vida, você começa a atrair pessoas com o mesmo propósito. Vai ter tropeços? Com certeza vai. Não vai achar que é tudo mil maravilha que... Não vai, Não mas vai. é assim, é você falar assim, ai, deixa pra lá, não vamos entrar na mesma frequência da pessoa, é a sua ali que você tem que focar. Tem que então, filtrar, vai se fazendo for esse filtro. colocar energia em alguém que não vai te acrescentar em nada, põe energia em algo que vai te acrescentar. Hoje eu penso assim. A pergunta que todo mundo faz é: nossa, Léo, mas você fala tanto disso, de dar um significado bom, mas isso é tão difícil, como eu faço isso? Infelizmente, não tem uma resposta certa de falar, faz isso e isso. Não, você tem que simplesmente mudar, virar a chave. Sim. Poxa, caia na real. Você tem Não um tenha poder medo, aqui né? dentro. Não, Não tenha medo. E Você não acha que é pode. tarde. Às vezes a pessoa imagina, nossa, mas agora eu vou mudar? Não, acho que não tem hora tem o pra seu isso. tempo. Não tem tempo, O que você está passando foi necessário. Acredite nisso, foi necessário, mas chegou a hora de aceitar. Você é assim, procura ajuda. Procura um psicanalista, procura um psicólogo, procura um neuropsicólogo. Estuda sobre autoconhecimento. Se você se conhecer, você não vai sofrer mais com isso. Eu garanto a você. Perfeito. Ô, Léo, quero agradecer por você vir aqui bater esse papo com a gente, saiu lá de Minas para vir aqui trocar essa ideia com a gente, e eu sei que você tem muito o que passar ainda. Se for ver, é pouco tempo que a gente ficou aqui, mas vamos marcar mais vezes pra gente poder fazer esse bate-papo. Pode ser aqui, pode ser em São Carlos, pode ser em Ribeirão, em Minas também, por que não? A gente pode. E com certeza, eu tenho certeza que quem tá em casa acompanhando a gente vai pegar cada palavra que a gente falou aqui, tanto com você quanto com o Christian, que eu acho que vai ter muito valor nisso, né? Com certeza. Eu só quero agradecer você também pela oportunidade, pela Maiara de ter me convidado, pelo Júlio, pelo Wanderson Andrade que trouxe a gente, pelo Cristiano que está aqui nos bastidores e participou aqui do evento também. E agradecer a você que assistiu a gente até aqui e que você tem uma vida maravilhosa, você merece também ser feliz assim como a gente. Nós passamos pelos processos que você está passando nesse momento. E a mensagem de esperança é que vai passar. Só não desista. É uma onda. Não desista. É uma onda. E Né? nós É uma onda. estamos aqui para ajudar todos vocês que passam por esse processo chato. Nós Aproveite não cada somos momento. perfeitos, mas estamos aqui com testemunhos, porque eu falo que não existe faculdade melhor do que os testemunhos de vida, para que a gente consiga te passar e fazer você entender o seu processo, mas nós estamos aqui para isso. A Empodere-se como instituto é para te ajudar. Com certeza. Maiara, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Parabéns aí mais uma vez por todo o trabalho que você faz, essa carreira que você está construindo, uma menina nova, então tem muito ainda, muita gente para você ajudar. Obrigado também, Júlio, por estar vindo aqui para bater esse bate-papo com a gente. Tenho certeza que cada pessoa que está ouvindo a gente vai levar isso no coração e se a gente conseguir mudar, pelo que a gente conversou aqui, todos nós aqui, a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa que está assistindo a gente, Nossa, é fantástico. já valeu, até sempre arrepia. de um. Exato, Com já certeza. arrepiou aqui. Com certeza. E O é foco é importante- sempre as pessoas. Sim, É. sim, é importante que as pessoas acreditem em si mesmos. Todos nós temos os nossos sonhos, que a gente carrega às vezes no nosso peito de infância, e às vezes as pessoas acabam suprimindo isso. Mas
igual foi dito aqui várias vezes, as coisas só têm o poder que você dá. Então, se você está desistindo da sua vida por outras pessoas, por qualquer circunstância, por qualquer motivo que seja, cara, procura ajuda. Procura, primeira coisa, você se acolha. Você tem um filtro em pensamento positivo. O pensamento ele é a força criadora. Então tá tudo aqui dentro da sua mente. Procura pessoas. Se você não tem pessoas próximas, acessa o livro do Léo, acessa a terapia do Cristiano, que é online, e com certeza vai ajudar você nesse processo. A gente tá aqui para isso. Então, o agradeço também muito. Tem livros, né? O Wander, um chama Instituto. Conexões para o Sucesso e o outro, Léo, Desperte para a sua melhor versão. que ajuda bastante. Então, assim, além do Instituto, tem os livros que você pode ler em casa, ter o seu autoconhecimento e transformar a sua mente no melhor que ela pode ser. Não desista da sua vida, porque O ela é autoconhecimento é importante. tudo. Sim. O autoconhecimento, Autoconhecimento, movimento, ambiente, pessoas. Sim. Tudo O isso movimento. vale a pena. A vida tá o tempo todo vibrando. A mesa, se for pegar um microscópio e aproximar que tá vibrando, nossos pensamentos são vibrações. Então temos que pensar sempre positivo, que tudo tá acontecendo por um propósito e o que tiver que acontecer vai acontecer e nós vamos sair de lá com cabeça erguida. Sempre tem uma Certeza. saída, né? Isso que é o Sempre, que é o sempre, importante. sempre. Obrigado mais uma vez aí. Agradeço. Agradeço. Em breve a gente vai bater mais um papo. Fechou? Deus quiser, Muito obrigado. eu que agradeço. Eu quero aproveitar também para agradecer você que acompanhou a gente. Muito obrigado pelo carinho. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, se inscrever também no YouTube. Vai lá, ó, é Portal R011, Portal R016 e também Portal R019. E aproveita também para ver a Play TV e acompanhar nossa programação musical que tá super bacana no nosso portal. Valeu, um abraço e até a próxima.